Pedir para a missionária Keila estar fazendo uma oração pela palavra de Deus. Nosso eterno Deus e Pai, em nome de Jesus eu venho clamar que a unção do Teu Santo Espírito venha se manifestar aqui nessa tarde, Senhor. Aleluia. Eu oro para que o Senhor use o Teu servo, o Senhor unja o Teu vaso. Amém. Que não seja Ele falando, mas o Espírito Santo falando através dele. Amém. Eu oro para que ninguém saia daqui como chegou, Senhor. E no santo nome de Jesus, abra o nosso entendimento para entender as Escrituras, abra nossos Aleluia. ouvidos espirituais. E pela autoridade que há no nome de Jesus, repreendemos agora todo o levante contra a palavra de Deus. Todo o ataque maligno contra a Tua palavra, Senhor. Sono, distração, seja repreendido em nome de Jesus. E eu peço, Deus Pai, fala conosco nessa tarde. Fala conosco nessa tarde porque nós queremos e carecemos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, igreja. Glória a Deus. É muito bom estar nesse horário aqui, porque isso me faz lembrar que em Gênesis diz que era justamente na viração do dia, quando estava terminando o dia, que Deus vinha falar com o seu povo. E eu creio, porque a palavra do Senhor diz que quando dois ou mais estão reunidos, Ele está no nosso meio. Eu creio que também Deus vai falar conosco nessa viração do dia. Amém? Quero convidar os irmãos e as irmãs da igreja para estarem abrindo as suas Bíblias. Também tem algumas Bíblias disponíveis, pode pedir para a missionária Keila dar uma... Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Do versículo 25 em diante. Atos, capítulo 20, versículo 25 em diante. Nós estamos ouvindo com atenção a palavra de Deus. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha aberto uma igreja em Éfeso, trabalhou lá em Éfeso durante 3 anos. E agora ele está se despedindo da igreja. E ele está falando que nesses 3 anos ele ensinou, nesses 3 anos ele orou, nesses 3 anos ele chorou pelas pessoas, e agora ele está dando as recomendações finais, porque ele está indo embora. E em Atos 20, versículo 25 em diante, diz assim: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentro vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Pai eterno, muito obrigado pela tua palavra que se atualiza e se renova cada dia. Que ela venha, Senhor, como a missionária orou, venha restaurar nos nossos corações a boa semente. A palavra do Senhor é maravilhosa.
O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele foi para a cidade de Éfeso, lá ele começou um trabalho de discipulado. Esse trabalho de discipulado, quando terminou 3 anos, esse trabalho de discipulado já tinha virado uma pequena igreja. E o apóstolo Paulo está angustiado nessa despedida, porque ele não vai mais voltar e ele tem medo que quando ele sair, as pessoas vão esquecer do que ele ensinou. E ele começa a dizer, lembrem-se do que eu ensinei para vocês nesses 3 anos. Lembrem-se do que eu ensinei para vocês o tempo que eu estava aqui. E ele fala o seguinte, ele pede para alertar 2 perigos que ele diz. Na verdade são 3, né? O primeiro perigo, esquecer do que foi ensinado. O segundo perigo, um tipo de pessoa, é pessoas de fora da igreja que vão tentar querer ensinar algo diferente do que foi pregado. Para quê? Para tirar proveito da igreja. Né? E ele diz, olha, esses 3 anos que eu tive aqui pregando, eu nunca pedi dinheiro de vocês, eu nunca cobrei nada de vocês, ele disse. Né? E o terceiro perigo que ele diz, é, de dentro da igreja mesmo que ficou em Éfeso, não pessoas de fora que entrem, que ele chama de lobos devoradores. De dentro da igreja mesmo, pessoas começam a inventar ideias diferentes e com isso atrapalhar o trabalho que Deus começou. E o apóstolo Paulo diz, não se esqueçam do que eu preguei a vocês durante esses 3 anos. Meu irmão, minha irmã, esse trabalho, ao mesmo tempo que é um trabalho novo, é também um trabalho de uma caminhada de mais de 2 anos. Eu quis trazer esse painel com as fotos para que toda vez que vocês entrarem aqui, a primeira coisa que vocês veem é um pouco da nossa história. Essa casa não começou aqui, esse culto não começou aqui, esse culto começou, antes disso, começou lá dentro do presídio regional de Santa Rosa, quando se reunia com as pessoas para fazer um trabalho de capelania. Depois, no grupo de apoio Coração Aquecido, está aqui também membros que participaram desse grupo. E só depois começou a história na casa da irmã Cirlei, que depois também acabou pegando também a família da Cirlei, a família da Neiva, e hoje nós estamos aqui. É uma história. E durante todos esses mais de 2 anos, em Santa Rosa 3 anos, mas em Tuparandi mais de 2 anos, que nós estivemos aqui, o que a gente sempre pregou foi a palavra de Deus. Nunca foi a opinião do pastor Danielson ou da missionária Keila. Nunca foi algo que fosse para gerar algum benefício pessoal para mim ou para a missionária Keila. E nunca foi, muito menos, para prejudicar ninguém. E agora, da mesma maneira que Paulo estava se despedindo de Éfeso, cidade chamada Éfeso, eu estou me despedindo de Tuparandi hoje. Deus está me levando para a Cachoeira do Sul, onde tem um povo que precisa de ajuda. E a recomendação que eu deixo para cada um de vocês é a mesma recomendação que o apóstolo Paulo deixou em Éfeso. Não se esqueçam do que foi pregado. Porque o que foi pregado nesses 2 anos, meu irmão, minha irmã, não foi a opinião do Danielson. Não foi a opinião da Keila. O que foi trabalhado aqui não foi para gerar renda, dinheiro, status, reconhecimento público, fama para o Danielson e para a Keila. E muito menos para prejudicar quem quer que seja, menos ainda aqueles que participaram, que estão aqui nas fotos. Alguns estão, outros não estão. O que foi pregado aqui foi para que houvesse crescimento espiritual na vida de vocês. É por isso que várias e várias vezes eu e a Keila, contando moedinha, botávamos gasolina no carro e vínhamos para cá, para que a gente pudesse proporcionar crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, meu irmão, minha irmã, não é o Danielson que faz, não é o pastor Danielson nem a missionária Keila. Esse crescimento espiritual é o Espírito Santo que dá para aquele que recebe a palavra de Deus. O que será que aconteceu com essa cidade de Éfeso depois que Paulo foi embora?
Será que essa cidade de Éfeso, depois que Paulo foi embora, talvez eles possam ter dito assim? Será? A gente vai ver se sim ou não. Olha, Paulo foi embora, foi Paulo que abriu esse trabalho, foi Paulo que nos ensinou a Bíblia, foi Paulo que cuidou de nós, agora Paulo foi embora, fecha a igreja de Éfeso. Será que foi isso que aconteceu? Fecha a igreja de Éfeso, porque aquele que abriu a igreja já não está mais aqui, foi embora. Foi isso que aconteceu, será? Não. Éfeso se tornou desse grupinho, mesmo sem o apóstolo Paulo, que havia aberto o trabalho. Éfeso continuou firme, seguiu o conselho do que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse, não se esquece do que eu ensinei. Eles se mantiveram e não se esqueceram. O apóstolo Paulo disse, cuidado, não deixe entrar falso pastor, não deixe entrar falso obreiro que só quer se aproveitar de vocês na minha ausência. Eles não deixaram. Eles disseram também, cuidado para vocês mesmos não começarem a inventar coisas que não estão na palavra de Deus e se desviar da verdade. Eles se mantiveram fiel. E sabe o que aconteceu com Éfeso? Se tornou uma das maiores igrejas do século II e século III. Durante 200 anos da igreja primitiva, Éfeso se tornou uma grande igreja e começou com um grupo menor do que eu estou vendo aqui. Era um grupo menor do que está aqui. E não tinha mais o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo e a palavra que o apóstolo Paulo tinha deixado. O segredo, meu irmão, minha irmã, para que esse trabalho frutifique, não é a permanência do Danielson ou da Keila, não é nem o fato do pastor Alex estar vindo aqui de vez em quando, não é isso que garante se o trabalho vai prosperar ou não. O que vai garantir a prosperidade desse trabalho é a fidelidade à palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus diz em João capítulo 15 que aquele que semeia, semeia o quê? A palavra. Não é para semear a ideia de cada um, não é para semear a vontade de cada um. A igreja não... Uma vez, vocês podem procurar no YouTube, tem uma pregação de sim, a igreja que eu quero. A igreja não tem que ser a que eu quero. O ponto missionário de Tuparandi não tem que ser a que o Danielson quer, ou que a Keila quer, ou que a Neiva, ou que a Cirlei, ou que o Vilmar quer. O ponto missionário deve ser aquilo que Deus quiser. Porque o que Deus quer, isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 2. Sabe qual é a vontade de Deus para o ponto missionário de Tuparandi? É bom, é agradável e é perfeito. É isso que Deus quer para cá. Mas para isso, eu tenho que manter fiel. Eu quero mostrar para vocês lá em Apocalipse, quase 60 anos depois desse momento de Paulo. Paulo já tinha ido embora de Éfeso há mais de 50 anos. E olha só o que Jesus fala sobre Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 diz assim, versículo 2, Apocalipse 2, 2 diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 60 anos depois que o apóstolo Paulo já tinha ido embora, Jesus ressuscitado fala: eu conheço o trabalho dessa igreja de Éfeso. Eu conheço o trabalho que vocês não permitiram que os maus permanecessem. Vocês perceberam que tinham falsos pastores, falsos pregadores que queriam interferir. Vocês não deixaram. Vocês perseveraram. Passaram por lutas. Eu vejo isso. E eu posso ver com os olhos da fé, meu irmão, minha irmã, daqui a pouco tempo, Deus falando dos teus corações, no coração de cada um e de cada uma nesse lugar, dizendo assim: eu estou vendo o trabalho de Tuparandi, eu estou vendo que vocês estão sendo fiéis, eu estou vendo que vocês estão sendo perseverantes, eu estou vendo que vocês estão fazendo diferença e seguindo e vivendo a palavra de Deus, eu estou vendo que vocês estão sendo fiéis à visão que Deus deu. E Deus vai dizer: ao vencedor darei a coroa da vitória. Quem quer a coroa da vitória? Então seja perseverante. Às vezes o pessoal diz assim: Pastor Danielson, tu nunca prega sobre bênção. E eu sempre repito a mesma coisa. Talvez você já tenha falado até aqui em Tuparandi. Eu sempre prego sobre bênção. Porque a bênção de Deus é a obediência à palavra.
Bênção de Deus não está no envelope dourado, azul, roxo. Bênção de Deus não está na mão do profeta poderoso X ou Y. A bênção de Deus está na obediência da palavra. Obedeça a palavra, a bênção do Senhor vem até a tua casa. É o que diz Deuteronômio 28, versículo 2. Se a gente seguir a voz do Senhor, a bênção chegará até nós. E é isso que aconteceu com aquele povo de Éfeso. Eles estavam contristados, eles estavam angustiados, porque aquele homem que Paulo trabalhou com eles 3 anos, ensinando a palavra, cuidando, montando o ponto, montando essa igreja. E agora que a igreja já está montada, o apóstolo Paulo vai embora e eles ficam tristes. Mas o apóstolo Paulo diz, não é para ficar triste, é para perseverar na visão, que não é minha, mas é de Deus. E agora eu repito para vocês, não é para vocês ficarem tristes, é para vocês perseverarem na visão que não é minha, mas é de Deus. A ideia do ponto missionário em Tuparandi não é do Danielson, não é da Cirlei, nem da Neiva, nem da missionária Keila, nem do bispo Luiz Virgílio, nem do pastor Alex. A ideia do ponto missionário é do coração de Deus. E se nós nos mantermos fiéis, ele vai prosperar. E nesse lugar, assim como foi em Éfeso, porque Éfeso virou um centro do avivamento, aqui as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, aqui as pessoas vão ser libertas de espíritos malignos, aqui as pessoas vão ser curadas de doença, aqui as pessoas vão receber a palavra de Deus e vão se tornar cristãos verdadeiros. Aqui vai haver conversões, aqui vai haver o mover de Deus. Apenas tão somente não se desviem da visão que Deus deu a esse lugar. Amém. E sim, o apóstolo Paulo tem uma desvantagem, né? Porque o apóstolo Paulo ele tinha recebido de Deus dizendo, olha Paulo, eu estou te enviando para a última missão. Tu não vai voltar vivo dessa missão. Daí ele diz, nunca mais verei seu rosto. Deus não falou nada disso. Deus está me mandando para a cachoeira e não falou Não falou, né? A minha vida está na mão dele, ele que sabe. Mas ele não falou que eu não voltaria. Então eu tenho esperança, meu irmão, minha irmã, de chegar num sábado, por volta das 5 horas, encostar aqui e ver esse lugar lotado, e daí bater na porta e dizer, tem lugar para mais um? E vocês vão ter que dizer, a Neiva, a Cirlei, cada um de vocês vão ter que dizer, olha pastor, tá aí o pastor de Cachoeira, vocês vão se apertar, porque o pastor de Cachoeira veio visitar você, não veio nos visitar. E eu vou ver. E eu vou ouvir falar de vocês. Eu vou ouvir falar de vocês. Os obreiros que vão estar vindo a partir de sábado que vem, já vai ter obreiro vindo aqui. Obreiros de Santo Ângelo, obreiros de Santa Rosa. Eu sei que eles vão ter testemunhos grandiosos para contar sobre esse lugar. Porque esse trabalho não é meu. Esse trabalho não é da missionária Keila. Esse trabalho não é ideia do bispo Luiz Virgílio. Esse trabalho é do coração de Deus. E o que o coração de Deus propõe é perfeito. Amém. Tomem posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Nós estamos, hoje em dia é tão mais fácil, né? Antigamente o Paulo tinha que escrever carta. Hoje em dia nós temos até o WhatsApp, então a gente nem vai estar tão distante assim. E vocês vão poder contar os testemunhos do que tem acontecido aqui. Mas isso vai depender da perseverança de vocês. Amém. Éfeso, de um pequeno grupinho de discípulos, virou uma das maiores igrejas da Idade Antiga. Tuparandi, de um pequeno ponto missionário, de um culto familiar que virou ponto missionário, pode ser a solução para Tuparandi. Amém. E não estou desfazendo nenhuma outra igreja, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por cada trabalho sério que segue a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por cada uma das igrejas que tem aqui em Tuparandi. Mas foi da vontade de Deus que o povo do coração aquecido viesse para trazer a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que transforma e a palavra de Deus que liberta. E nesse lugar é isso que vai acontecer. Tão somente permaneçam firmes, não desistam, não deixem essas portas fecharem, estejam aqui nas quintas à tarde, estejam aqui no sábado na viração do dia e podem ter certeza, Deus vai mover céus e terra aqui e vai transformar, e em pouco tempo esse lugar vai ficar pequeno. Amém? Amém? Quem crê nisso? Então quem crê pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Amém! Vamos ficar em pé e vamos orar.
Pai eterno, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse lugar que tu, no teu coração, tu colocaste. Agora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, toque nesses corações, para que tudo que foi falado, ensinado nesses mais de 2 anos, venha, Senhor, agora produzir frutos de cura, frutos de libertação, frutos de transformação de vida, de conversão, frutos de prosperidade, Senhor, para que todo aquele que passar por essa porta sinta a tua presença, receba a tua palavra e não saia daqui como entrou, mas saia abençoado. Pai eterno, eu quero consagrar, entregar nas tuas mãos cada obreiro, cada obreira da equipe do pastor Alex, que vai estar, Senhor, acompanhando esse povo aqui de Tuparandi. Pai eterno, que sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos e que eu possa, e a missionária Keila possamos, Senhor, mesmo de longe, nos alegrar sabendo que grandes coisas tu estás já fazendo em Tuparandi e maiores ainda continuar fazendo, porque tu és o Todo-Poderoso, tu és aquele que tem a vontade boa, agradável e perfeita, tu és aquele que chamou a boa obra e aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para completá-la. Senhor, eu entrego, Senhor, Tuparandi nas tuas mãos, certos que o povo do coração aquecido que está aqui na minha frente, Senhor, esse povo do coração aquecido vai marcar a geração de Tuparandi e região, e muitas vidas se achegarão por causa do testemunho de fé e de poder de Deus que esses homens e mulheres que tu plantastes aqui vão estar produzindo. Obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de estar entre eles, e Senhor, eu coloco todos eles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.